Fala, meus jovens! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os melhores públicos aqui do Facebook Ads. Eu vou abrir aqui minha conta junto com vocês e mostrar para vocês como que a gente faz focando em negócios locais. Claro, se você não é inscrito nesse canal, aproveita agora para se inscrever nesse canal. Eu sou o Ronaldo Henrique, criador desse canal, e eu ajudo aqui gestores de tráfego pago para negócios locais a transformar sua vida e viver disso daqui assim como eu vivo hoje, tá? Bora lá, a gente vai aqui para campanha. Vou criar uma campanha para mostrar para vocês realmente como que eu faço. Então vou criar aqui uma campanha de engajamento, tá? Se você quer saber, para que serve a campanha de engajamento? Quero criar. Aí você vai para outro vídeo que eu ia falar disso. Aqui eu vou ser mais direto para a gente focar no que de fato faz sentido, que é falar sobre os públicos, tá? Vamos lá. Aqui na parte do conjunto de anúncio é onde de fato a gente mexe. Aí eu vou ter que mudar isso daqui. Tá, aqui. Na parte de conjunto de anúncio é onde a gente basicamente mexe com os públicos, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente coloca aqui o orçamento e tudo mais. Eu vou para a parte de público. Sempre que você tiver, tá? Presta atenção nisso. Sempre que você for mexer com a parte do seu público, toma muito cuidado com essa opção aqui, ó, Público Advantage Plus. Por quê? Se você não mexer nisso daqui, é basicamente como se você estivesse dizendo para o Meta Ads, para o Facebook Ads, escolher o público que é para você. Então, ele vai escolher o público que ele entende que é melhor. E isso é muito ruim, principalmente para negócio local, porque ele acaba selecionando pessoas que estão longe, pessoas que não fazem sentido, e isso atrapalha muito. Aí você vai ver o feedback que quem não muda isso costuma ouvir do dono do negócio, que é basicamente o que, cara, você tá me trazendo pessoas que não têm interesse ou que chama e depois não responde, que estão muito longe, e isso não faz sentido, tá? Então você sempre tem que vir nessa opção aqui e colocar mudar para as opções originais de público. Aqui, ó, usar público original. E aqui de fato a gente começa a mexer em público. Quero abrir um parênteses aqui, vamos dizer assim, tá? Que geralmente aqui eu crio outros, então você depois vem aqui, duplica, depois se você tiver configurado tudo, você duplica e começa a modificar e cria vários públicos. Eu gosto de pelo menos testar ali, é óbvio que depende muito da verba, né? Se você tem muito mais verba, dá para você fazer mais testes. Mas eu gosto de pelo menos testar público aberto, público de interesses, eu vou entrar com vocês nessa parte de públicos de interesses. E também, muitas das vezes, público que ali costuma engajar, público que costuma entrar interagir com os anúncios. Então, para negócio local, isso para mim funciona muito. E eu já fiz isso com teste com diversos nichos. E de fato funciona. Então, aqui, vamos começar, por exemplo, falando de público aberto. Eu não vou nomear, a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso. E eu já vou até te falar qual que é, tá? Aqui nesse vídeo aqui eu explico tudo isso com mais detalhes. É um vídeo onde eu crio a campanha e foco nisso com você. É esse vídeo aqui. Negócio local, passo a passo, Meta Ads. Tem quase 23 minutos a gente falando somente disso. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do Meta Ads e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui, e tudo isso por apenas R$97. Então eu não vou entrar em nada em detalhes disso. Se você quiser ver um vídeo mais específico sobre como subir a campanha e fazer cada passo, cada etapa, você assiste esse vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar apenas sobre público, como eu falei, e de forma muito mais direta, acreditando que você já entende um pouco da plataforma, tá? Então bora lá. Basicamente, quando a gente vem para público, quando a gente fala de público aberto, o público aberto é basicamente você selecionar o raio. É uma das coisas mais importantes para negócio local, que é você vir aqui em editar. Você vai vir aqui, você vai colocar o nome da rua da pessoa. Então vamos colocar aqui só rua. Eu vou pegar uma rua aleatória, justamente para a gente conseguir fazer isso. Então vamos pegar aqui, por exemplo, Rua Galícia e Espanha, por exemplo. Estou pegando aqui, tá? Então aqui a gente
Como não foi rua, não vai ir, calma. Já sei o que eu vou fazer. Rua. Vamos colocar aqui. Rua 15 de novembro. Aqui, consegui achar um local aqui. Quando a gente faz isso, já vem aqui o raio. Eu gosto de trabalhar aqui para negócio local, e aí eu fiz vários testes, já estudei vários conteúdos sobre isso. Eu gosto de trabalhar aqui com um raio de 5 quilômetros. Então, geralmente, eu rodo nesse raio, é um raio bom. Óbvio que aí você vai precisar verificar isso daqui, tá? Para ver se o público também não é muito pequeno. Nesse caso, deu um público amplo, então tá tudo certo. Mas vão ter vezes, se você trabalhar principalmente com cidades pequenas, lugares pequenos, que tem menos população, que você vai colocar aqui 5, e aí a população, por exemplo, aqui a definição de público vai estar limitado. Aí você precisa expandir um pouco, e você precisa verificar isso. Isso daqui é super importante, tá? Então, eu gosto de sempre trabalhar com um determinado local, então eu pego o endereço do meu cliente. Então, vamos supor que o endereço do cliente é Rua 15 de Novembro, tal número. Eu coloco aqui. Assim que eu coloco aqui, aparece o raio, eu coloco ali limitado em 5 quilômetros. E aqui eu vou te entregar algo que aí, com certeza é muito importante, que pode te ajudar, tá? Basicamente, tem vezes que você roda no MetaAds e acaba pegando pessoas que não estão aqui dentro desse raio. Às vezes acontece isso, tá? Tô falando porque eu já trabalhei. E aí o que é interessante você fazer? Você buscar fazer negativação disso. Eu faço isso geralmente mais no Google Ads em si, porque se eu não me engano, no Meta Ads a gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu faço geralmente mais isso no Google Ads, mas também dá pra gente fazer aqui. Então você vem aqui em excluir, você vai colocar aqui a região. Por exemplo, ó, a gente está rodando aqui em Santos, que é uma cidade. Vamos supor que eu quero aqui excluir São Vicente. Estou dando um exemplo, tá? Para mostrar para você. Eu venho aqui, São Vicente, e faço isso. E aí vou e excluo. Ah, não quero fazer dessa forma. Pelo contrário, quero fazer com pino. Também dá para você fazer aqui, ó. Você pega o pino e aí você coloca quanto você vai querer excluir. Então, por exemplo, vamos supor, tá? 5 quilômetros aqui. Então, vou excluir parte. Aí eu posso colocar tudo aqui em volta. Então, eu coloco tudo em volta para pegar realmente só Santos. E aí, isso faz com que, de fato, eu atinja o público que está dentro desse raio. Isso daqui é muito importante, tá? E ajuda muito. Muito mesmo. Vão ter clientes que às vezes vão te falar, cara, você colocou esse raio e mesmo assim pega pessoas mais distantes. Vai e remove isso nessa parte de localização. Isso daqui serve justamente para isso, tá? Então, aqui eu te dei um insight que é muito importante e vai te ajudar muito. Eu mesmo já tive várias experiências com isso, por isso que eu aprendi isso, mas foi prática, de ter errado com o cliente nisso e aprendido na prática. Então, esse vídeo com certeza já te ajudou com relação a isso. Outra coisa também, tá? E aí eu quero trazer isso para você, tá? Então a gente falou aqui de raio, essa parte de localização quando a gente fala de negócio local é extremamente importante, por isso eu comecei falando disso. A gente vai falar aqui de idade. De idade, aí vai depender muito, e aí você precisa ter esse know-how e utilizar o ChatGPT para isso, do que você está atendendo. Então, por exemplo, se eu estou rodando um serviço para aposentados, eu vou colocar aqui pessoas mais velhas, é natural. Se eu estou rodando aqui, por exemplo, para pais, eu vou também rodar provavelmente para umas pessoas mais velhas. Não vou colocar 18 anos. Então, isso vai ser muito filtro de você entender. Isso daqui é lógica, questão assim bem lógica, tá? Você vai ver aqui que está direcionamento detalhado Advantage Plus. Se a gente colocar aqui, ele vai meio que poder escolher. Isso daqui não é tão legal, tá? Então, o que eu faço para driblar, de certa forma, isso? Porque antes, você conseguia colocar aqui o público de interesses, que a gente chama, né? Sem ter que vir aqui nesse direcionamento detalhado Advantage Plus, que eu não gosto muito dele. Que é aquele que a IA basicamente utiliza e tudo mais. Que é como que eu falei para você não fazer. Então, geralmente, eu crio um público. E aí a gente vem aqui na parte de público para criar público. E aí eu crio exatamente esse público que eu quero. Consigo colocar a parte de interesse sem colocar essa parte de ventas de plus, tá? E aí, consequentemente, depois eu consigo vir aqui em públicos salvos e escolher o público que eu criei. Então, eu recomendo que você faça isso. Cara, não quero colocar essa parte de interesses com adventas de plus. Você vai vir aqui em públicos, você vai lá na parte de criar público e tudo mais. Você vai criar um público exatamente como você criaria aqui. Vai salvar ele e depois você vem em públicos salvos e utiliza ele, tá? Vou falar assim de uma forma mais direta, porque a gente entrar lá e criar e vai demorar muito mais e vai ficar muito mais ainda confuso. Então eu prefiro já te falar dessa forma mais direta, tá? O que eu recomendo também, e isso daqui é extremamente importante. Gênero, vai depender de quem você está atendendo. Por exemplo, eu tenho
nichos que eu segmento apenas para mulheres. Tem nichos que eu segmento para todos. Tem nichos que eu segmento apenas para homens. Isso vai depender muito também do nicho que você está atendendo, do negócio que você está atendendo. Agora aqui, eu preciso entrar com você. Na verdade, antes de eu entrar nessa parte, que eu acredito que é uma das partes mais importantes, eu quero entrar com você nessa parte de idiomas, que aí eu deixo o mais importante por último, tá? Que a gente vai ficar um tempo nisso. Basicamente, a parte de idiomas, eu não recomendo você utilizar todas, porque pode vir mais pessoas desqualificadas. Você pegar aqui português, inglês e espanhol. Isso não é o que eu acho, tá? Isso é com base em testes e com base em pessoas, em uma pessoa que gastou mais dinheiro que todo mundo em anúncios no Brasil. E ela ensina isso. Então, cara, sempre português, espanhol, inglês. Ah, e não sei o que colocar. Português, inglês, espanhol. Por quê? Vou te explicar o porquê. Tem várias pessoas que elas deixam o idioma do celular delas em inglês. Porque está estudando, porque está se desenvolvendo, porque está aprendendo. Tem várias e várias pessoas que fazem isso. Por isso que é interessante e importante você fazer isso. Português também, isso é meio óbvio, né? E espanhol também, porque tem muitas pessoas que vêm para cá e tudo mais, e também gostam de estudar espanhol aqui no Brasil. Então é muito legal também você deixar espanhol. Esses são os 3 idiomas que eu recomendo. Ah, posso colocar outros? Pode. Mas os melhores são esses com o que eu aprendi, desenvolvo, coloco em prática e dá muito certo, tá? E agora, de fato, lembrando, a gente não vai fazer, quando você for fazer, você vai fazer aqui na parte de criação de públicos, tá? Talvez eu até que faça nesse vídeo aqui, a não ser que o vídeo for ficar muito longe, muito longe é boa, né? Muito longo, aí eu não faço, mas direcionamento detalhado, tá? Basicamente, eu quero abrir com vocês algumas coisas aqui, porque a grande parte das pessoas não explora isso. E aí eu já deixo isso daqui de lição de casa para você explorar. A gente vai falar um pouquinho disso. E aí depois, consequentemente, é bom você explorar isso sozinho. Quanto mais você mexer nisso, cara, de verdade. Eu já rodei tráfego para clientes que já tinham um gestor de tráfego, já trabalhavam com agência e que não exploravam isso e que deu uma grande diferença quando eu comecei a explorar. Então vamos abrir aqui, por exemplo, formação. Aqui você consegue, basicamente, pegar alguns dados muito importantes de públicos muito específicos. Por exemplo, pessoas que têm alguma faculdade, pessoa que está no doutorado, pessoa que está na formação universitária, graduação profissional, mestrado, no ensino médio, não especificado, tecnólogo, ou seja, muitas das vezes você vai precisar de públicos específicos. Aqui, nada mais, nada menos, você está conseguindo o nível educacional dessa pessoa. Então, se por exemplo, a pessoa tem um nível educacional muito baixo, é muito provável que dependendo do que você está fazendo, ela não vai ter uma qualificação. Ela vai ser aquele tipo de pessoas que entra em contato e não fala coisa com coisa, coisas do tipo. Então, isso é uma coisa importante. Não que assim, ai, só pessoas que fazem faculdade, ai, só pessoas que fazem ensino médio, mas estou falando na média, é bom você verificar caso você esteja rodando para um nicho específico isso, entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Você está vendendo curso, eu vou dar um exemplo específico, tá? Mas por exemplo, você está rodando tráfego para um cursinho presencial para concurso. Você sabe que esse cara, ele provavelmente pelo menos concluiu o ensino médio. Você não vai rodar tráfego para ensino médio incompleto, para coisas do tipo, entende? O cara que está fazendo mestrado, óbvio que aí depende do concurso, mas por exemplo, o concurso é só para ensino médio ali, só precisa de ensino médio. Cara, roda tráfego para quem conclui o ensino médio. Vai ser uma coisa simples e fácil que você vai fazer. Não faz sentido ensino médio incompleto e outras graduações aqui, entende? Então, isso faz muito sentido também. Aqui, por exemplo, você consegue pesquisar por campo de estudo. Então, se é alguma coisa mais específica, por exemplo, é um concurso para. Aqui eu vou utilizar isso de exemplo, tá? Para engenharia. Você consegue colocar aqui vários tipos de engenharia e tudo mais. Então você consegue segmentar. Você consegue colocar aqui instituições de ensino, tá? Coisas mais específicas, e anos de graduação. Aqui a gente está na primeira parte, que é a parte de dados demográficos. Eu estou abrindo aqui com você para você explorar isso depois. Aqui a gente também consegue colocar a parte de renda. Então você consegue colocar das pessoas que têm, de certa forma, uma renda familiar maior e uma pessoa que tem uma renda familiar menor. Então, se você quer um público com mais renda, que faz mais sentido para você, óbvio que isso aqui é teste, tá? Tô apenas mostrando para você que isso existe, porque muitas das pessoas eu tenho certeza que nunca nem viram, nunca nem exploraram isso aqui. Roda o tráfego ali normal e tá tão acostumado que nem mexe nisso. Então aqui você consegue escolher essa parte de renda que também é muito importante para você trazer um público mais qualificado, mais comprador, talvez, dependendo do que você com certeza está vendendo de serviço ou produto. Outra coisa que a gente também consegue fazer aqui é pegar essa parte de acontecimento. Então a gente consegue, por exemplo, colocar
aniversário, mês de aniversário ou próximo aniversário, por exemplo. Vamos imaginar, você está rodando uma campanha para uma loja de. Aqui a gente vai dar vários exemplos para te trazer coisa prática, tá? Que esse é o meu objetivo aqui. Você está rodando tráfego para uma loja de pratas, uma joalheria ali que vende pratas. Então você vai ali, geralmente quem compra mais é mulheres, então você vai segmentar aqui mulheres, vai colocar a idade que faz mais sentido, óbvio que você vai fazer um estudo com relação a isso, mas você vai fazer alguma coisa específica para quem está fazendo aniversário. Cara, a gente está no mês de junho, então você vai colocar aqui aniversário em junho. Isso faz muito sentido, vai rodar ali tráfego. Óbvio, você vai segmentar a região, que por exemplo quer trazer essas pessoas, e aí você vai rodar para aniversário em junho. Aí o criativo, ele define muito, então você vai falar, você que está fazendo aniversário em junho, tô dando exemplo, tá? Oi, tudo bem? Você que está fazendo aniversário em junho, a gente está com uma promoção aqui num negócio de prato e tudo mais, e aí você vai fazer o criativo, óbvio, criativo. Tem vídeo aqui também sobre criativo, e aí você pode ver que eu ensino como fazer no chat GPT, os melhores criativos em alguns minutos, é assim, bem prático e te ajuda muito, e funciona de fato, tá? Então, é basicamente você pensar dessa forma. Então, você consegue pegar aqui o público de aniversário, você consegue também colocar aqui, pegar um público de datas comemorativas, você consegue colocar aqui também pessoas que mudou de casa recentemente. Então, por exemplo, você atende uma loja de móveis, você vai conseguir rodar para essa pessoa. Pessoas que noivaram recentemente. Aqui são tipo de pessoas que dá para você rodar tanto para, no caso, loja de imóveis, como por exemplo, para que as pessoas gostam de fazer muito, corretora ou imobiliária. Então, por exemplo, as pessoas que noivaram recentemente, as pessoas que mudaram de casa não, né? Mas que noivaram recentemente. Basicamente, essas pessoas têm muita chance de tanto alugar um imóvel quanto de comprar um imóvel, porque elas noivaram recentemente, elas começam a procurar isso e tudo mais. Então, faz muito sentido você trabalhar, por exemplo, com esse público para esse segmento que eu estou falando. Aqui você consegue também ver novo emprego, novo relacionamento, recém-casados, relacionamento à distância e coisas do tipo, tá? Outra coisa que você também consegue ver, mãe e pai, você consegue ver aqui, ó, pais com adolescentes, pais com crianças em idade de tal idade. Então, por exemplo, você vai trabalhar com um público mais infantil, no caso de que você vai escolher ali uma escolinha, você tem uma escola ali no bairro, por exemplo, está atendendo uma escola particular para o ensino fundamental. Então você vai trabalhar aqui com pais de determinada idade. Não, pais de adolescentes porque está rodando uma coisa mais para adolescente. Então você vai trabalhar com os pais. Por quê? Porque, cara, é óbvio que isso você vai pegando mais com a prática, mas não tem um porquê de você atingir uma criança, por exemplo. Isso não faz sentido. Tem várias políticas sobre isso, mas não faz sentido. Quem que toma a decisão pela criança é o pai. Então, se você quer atingir essas crianças no sentido de que os pais, o familiar coloque essa criança ou esse adolescente e para consumir algum serviço, fazer uma escola de inglês ou coisa do tipo, você precisa trabalhar com os pais, entendeu? Então você consegue segmentar isso daqui ajuda muito, mas muito, imagina. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você quer trabalhar com curso de inglês, trabalhar com curso de inglês ali do bairro. Você consegue segmentar com os pais da idade que você quer, que faz mais sentido, que atende esse público. Então faz muito sentido e vai te ajudar muito. Então você consegue escolher exatamente o que você quer aqui. Tem a parte aqui também de relacionamento. Então você vem aqui status de relacionamento. Por exemplo, você consegue atingir só pessoas casadas, só pessoas que estão noivas, só solteiras. E aí, por exemplo, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados você não vai atingir solteiro, então você consegue fazer, basicamente, não trabalhar com o público de solteiro aqui, trabalhar com os outros e coisas do tipo. Aqui a gente também consegue ver ocupação, tá? Então a gente consegue vir aqui por setores e colocar, tá? Aqui tem, por exemplo, pessoas com funções em agricultura, pessoas com aqui ciência da vida, e aqui tem várias áreas de pessoas, e aí tamanhos de empresas, então empresas criadas entre 2000, antes de 2000, B2B, funcionários aqui o gastronomia e restaurante, para atender, por exemplo, garçonete, chefe, barista. E aqui vai, você pode perceber que de verdade tem muita coisa, mas muita coisa. Foi por isso que eu falei para deixar isso daqui por último. É muita coisa. Para negócio local, é claro que você não vai conseguir testar muitas das vezes tudo que tem aqui. Mas isso por si só tem algum outro que às vezes é muito específico e faz sentido você testar. Como eu falei, você vai criar uns 3, 4 públicos e dependendo da verba, cara, você consegue deixar aberto um de interesse ali e testar isso, tá? Então aqui, ó, por exemplo, tomadores de decisões de TI. Se você vende notebook, cara, esse cara é o cara que decide comprar ou não. Entende? Então faz muito sentido. Vendas, veteranos, enfim. Aqui também dá para você escolher e encontrar cargos específicos. Isso daqui é muito legal, mas muito legal mesmo.
Isso que a gente viu apenas dados demográficos, ainda tem interesses e comportamentos. Então aqui a gente conseguiu pegar ali todos os dados demográficos, agora a parte de interesse. Então essa parte de interesse aí também tem várias coisas. Aqui está em inglês, tá? Mas você consegue vir basicamente aqui para a direita e entender o que é. Então, por exemplo, descrição: pessoas que expressaram interesse ou curtiram páginas relacionadas a parentes. Aqui, aí tem vários casamentos e coisas do tipo. Então, por exemplo, a pessoa que ela está curtindo ou se manifestando interesse numa página de casamento, é muito provável que essa pessoa ela tá mais próxima, assim. Óbvio que não tem como você generalizar, mas ela tende mais a estar nesse processo de namoro, noivado ou quase casando, entende? Então, isso daqui faz muito sentido. Aqui também tem fitness, então, por exemplo, você consegue ver várias coisas aqui, yoga, corrida e coisas do tipo, bodybuilder ali. Aqui tem também comida e bebida, então, por exemplo, cozinhar aqui, ó. Aí você consegue vir sempre para a direita para saber o que é, tá? Então, isso daqui é importante. Isso daqui tem a ver com os interesses. Então, você consegue selecionar aqui interesses específicos que faz sentido muitas das vezes para você ver se essas pessoas têm interesse. Claro que isso daqui eu estou te falando para você explorar, mas você também pode escrever aqui. Então, por exemplo, eu atendo uma academia, tá? Vou te dar um exemplo prático. Eu atendo uma academia e eu quero pessoas que têm interesse já nisso. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e vou escrever musculação, por exemplo. E aí vai ter, ó. Aqui, lembrando, você sempre tem que verificar na direita, tá? Empregadores, não é empregadores que eu quero pessoas que têm interesse. Então aqui, ó, interesse em musculação, levantamento de peso, treino de força fitness muscular, flexão, puxada e coisas do tipo. Então, você tem que vir nessa parte de interesse. Toma muito cuidado com isso, porque senão isso com certeza pode te atrapalhar. Então, você pode vir aqui e escrever. Muitas das vezes vai ter, muitas das vezes também não vai ter. E aí você tem que tomar esse cuidado. Então, você precisa observar sempre isso. Então vamos voltar aqui. Então você viu que dá para você escolher vários tipos de interesses e aí você precisa abrir cada um desses, porque cada um aqui tem várias outras coisas e aí você só vai conseguir saber e conhecer se você de fato explorar. E agora vamos para o último aqui, a parte de comportamento, que também é muito legal. Então você consegue ter ali vários e vários comportamentos que fazem muita diferença. Por exemplo, comportamento de compra. Você vem aqui, ó, compradores envolvidos, pessoas que têm uma tendência ali a comprar. Outros comportamentos aqui, ó, que utiliza móvel e tudo mais. Ah, aqui, por exemplo, soccer. Aqui, ó, amigos de fãs de futebol, fãs de futebol. Então, por exemplo, você faz um conteúdo para futebol que gere mais engajamento, coisa do tipo, você vai anunciar para essa pessoa. Quem que geralmente coloca muito sobre isso, tá? Com certeza é casa de apostas. Casa de aposta quer atingir fãs de futebol, então com certeza vai fazer conteúdo para esses caras. Aqui também tem, por exemplo, viagem. Então, ó, pessoas que retornaram de viagem, retornou viajantes frequentes. Por exemplo, agência de viagem vai fazer para quem? Para quem viaja internacional, viagens internacionais frequentes, viajantes frequentes, pessoas que costumam viajar. Não faz muito mais sentido você atingir essas pessoas que já têm esse interesse, com certeza, que já têm esse comportamento, com certeza, do que você ficar chutando. E aí por isso que eu falo, então eu vou anunciar só para quem tem interesse. Não, por isso que eu falei, você anuncia para um público aberto, num raio ali. Então você escolhe um raio e coloca praticamente todas as pessoas e você também anuncia com público de interesse. Com os resultados você vai conseguir ver, não, nossa, de fato eu estou conseguindo ter um melhor retorno com um público aberto, ou não, estou conseguindo ter mais retorno com público de interesse. Isso daqui é teste. Os públicos que eu estou trazendo para vocês é teste. E eu estou mostrando que tem muita coisa para ser explorada e para você testar. E estou trazendo alguns insights do que eu já faço por aqui. Então, esse foi o conteúdo. Se você gostou, eu vou deixar outros dois vídeos aqui para você. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.